Graça e paz, igreja. Eu gostaria de estar compartilhando a palavra de Deus com você. Aquilo que foi ministrado no domingo e você não esteve presente, creio que vai abençoar a sua vida. Diz assim, Efésios capítulo 5, do verso 18: E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem de se encher do Espírito Santo. Tá? Aqui está falando devassidão, algumas traduções vai falar libertinagem. Porque sabemos que a bebida alcoólica, né, a bebida ela faz isso no ser humano, ela envergonha o ser humano, ela faz o ser humano se envergonhar, ela dá um ponto de realmente ele perde tanto a ética como moral, porque ele acaba fazendo coisas absurdas. E para que o apóstolo Paulo chegue nesse contexto, exatamente ao 18, vamos entender o porquê que ele falou isso. Em Efésios 5, em 1 diz assim, ó, portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como uma oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. O 3 está dizendo assim, que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não seja nem sequer mencionada entre vocês. Como convém aos santos, não usem linguagem grosseiras, indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graça. Fiquem sabendo disto. Nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo. Não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Por causa dessas coisas, portanto, não participem daquilo que eles fazem. Porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Viva como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando-nos de descobrir o que é agradável ao Senhor. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifesta, porque tudo o que se manifesta é luz. Por isso é que se diz: desperte, você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não sejam os insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E aí o 18, ele fala, e não se embriagueis com o vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Resumindo tudo isso aqui, a gente sabe que quando bebemos em excesso, né, a bebida alcoólica, ela faz tudo isso. Ela desmoraliza o ser humano, ela envergonha o ponto. Satanás faz o que quer sobre a vida dela. E quando falamos de libertinagem, precisamos entender que a libertinagem ela é uma falta de limite ou de disciplina. Precisamos entender que quando estamos falando de libertinagem, ela vai te dar um acesso de você achar que tudo que você está fazendo é normal e não é. Anestesia o seu subconsciente ao ponto de você invadir a privacidade das pessoas, de você forçar algo, de você achar o que você está fazendo é tão normal, só que se torna uma loucura terrível, porque muitas das vezes você vai ofender alguém, você vai falar algo que você não queira falar, porque ela vai te dar essa capacidade, porque uma pessoa tímida, quando ela está embriagada, ela fala, ela solta tudo aquilo que está dentro dela. Uma pessoa tímida que não dança, ela vai dançar e vai dançar muito, porque ela acha
que essa anestesia no subconsciente dela vai fazer que ela se desenvolva desse jeito. E aí vai cometer vários outros tipos de coisas, né? Assim como foi falando, né? A libertinagem, ela tira o seu moral e tira a sua ética. Você acaba sendo uma pessoa imoral. Você faz tantas coisas absurdas que quando você acorda no outro dia, você fala: meu Senhor, o que que eu fiz? Você não tem limite para nada. Você esquece às vezes que tem um filho, você esquece que tem uma família. Se alguém falar para você: vamos para tal lugar do jeito que você tá, você vai, porque é desse jeito que faz. E aí você acha que tudo isso te alegra, e não é uma realidade, se torna uma alegria momentânea. Quando o apóstolo Paulo ele fala sobre o vinho, ele sabe o que ele está dizendo, porque muitos momentos de celebrações era usado o vinho, e Paulo, muitas das vezes, ele viu a libertinagem na vida das pessoas. Não é à toa que ele fala na igreja de Coríntios, na parte da ceia, diz que as pessoas estavam indo lá, estavam se embriagando, bebendo muito vinho, e pediu para tomar cuidado também, porque as pessoas elas passam do ponto. Uma pessoa que ela está nesse contexto de libertinagem, ela acaba até realmente arrumando confusão com outras pessoas, dando em cima de mulheres que não é dele, olhando para as coisas que não tem que olhar, satisfazendo os seus desejos e as suas vontades. Aí esse contexto que a gente falamos agora, quando a gente estamos na carne, está bem resumido lá em Gálatas 5. Engraçado, porque aqui está em Efésios 5, mas quando a gente olha em Gálatas 5, a gente vê as mesmas coisas, só que com contexto diferente, porque lá já está bem resumido, lá vai falar sobre a obra da carne e a obra do espírito. Se você realmente está se embriagando com vinho, você está vivendo a obra da carne. Mas, porém, existe algo chamado o Espírito Santo. Porque quando você está vazio, você dá oportunidade para que os seus desejos, as suas vontades, os seus prazeres cresçam, porque você está na carne. Mas quando você se encher do Espírito, aí se torna diferente. Porque o fruto do Espírito é diferente. O fruto do Espírito é a bondade, é a benignidade. O fruto do Espírito é a compaixão. O fruto do Espírito, ele é o domínio próprio. O fruto do Espírito, ele é ao contrário da libertinagem. Por quê? Porque quando você está no Espírito, você vai fazer totalmente ao contrário daquilo que é imoral. Porque o fruto do Espírito, ele vai te dar amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Mas quando você está se embriagando com o vinho, com alegrias momentâneas, vivendo da carne, o que vai acontecer com você? Você vai ser uma pessoa imoral, você vai ser uma pessoa, né, impura, você vai fazer inimizades, você vai ser uma pessoa ciumenta, cheia de ira, vai ter discórdia, vai ser uma pessoa que vai criar divisões, você vai ter invejas, vai entrar em meios de coisas absurdas, pecados terríveis. E todo esse tipo de pecados tem que ser condenado. A gente sabemos que a fornicação, a prostituição, tudo isso faz quando você está na obra da carne. A obra da carne ela é terrível. E quando uma pessoa, se você perceber, ela está se embriagando do vinho, ela sempre vai viver nessa situação. Então, Paulo deixou bem resuminho para a igreja de Éfeso aqui que ele falou para a igreja de Gálatas. A única diferença é que na igreja de Gálatas já está resumida a obra da carne e a obra do Espírito. Não tem como você falar que tem o Espírito Santo vivendo com ódio no coração, com rancor, com discórdia. Não tem como você falar que está cheio do Espírito Santo se você está criando inimizades, que você está criando contenda. Não existe isso. Você está vazia e você sente falta de preencher esse vazio. E o que vai preencher esse vazio? O Espírito Santo. Lembrando que o Espírito Santo, tá? Ele é a terceira pessoa da Trindade. Tem Pai, tem o Filho e tem o Espírito Santo.
tá? Porque o Pai é Deus, Deus Pai, que Ele amou o mundo de tal maneira que entregou que em Cristo, Cristo é nosso mediador, o nosso Salvador. Por mais que você é escritor Jesus, mas ainda falta algo, quem? O Espírito Santo, que vai te convencer do pecado, do juízo. Você tem que clamar pelo Espírito Santo todo dia, meu amado. Você não pode deixar de viver sem o Espírito Santo. Você não pode deixar de buscar o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o que vai te ajudar em muitas coisas. O Espírito Santo é o que vai te ajudar a você ter uma vida santa, a você ter uma vida em arrependimento, a você olhar por todo tipo de situações. É o Espírito Santo que ele vai te regenerar, que ele vai te transformar naquilo que você precisa. É o Espírito Santo que vai te convencer do pecado, do juízo e da justiça. É o Espírito Santo que vai te guiar para toda a verdade. É o Espírito Santo que vai te consolar naquilo que você precisa. Ele é o nosso consolador. É o Espírito Santo que vai habitar no seu interior. Não é outras coisas. Não é a ira, não é a contenda, não é os prazeres sexuais, é o Espírito Santo. Ele vai te capacitar para o serviço, tá? O Espírito Santo é o que intercede por nós, porque a palavra de Deus diz que a gente nem sabemos nem orar, mas é o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, quando não sabemos orar, é Ele que conhece os nossos corações e alinha a nossa vontade para Deus, tá? O Espírito Santo é o selo da nossa salvação, é a garantia, tá? E uma coisa fundamental, o Espírito Santo é a fonte de comunhão e unidade. Não tem como você viver em comunhão e unidade com a igreja se o Espírito Santo de Deus não for na sua vida. São várias pessoas com pensamentos diferentes, com posicionamentos diferentes. Porém, o Espírito Santo vai te conduzir para que você possa entender e se acertar. Em 2 Coríntios 13:14 diz assim, ó, o Espírito Santo promove comunhão entre os cristãos. Unido o corpo de Cristo, ele nos ajuda a viver em harmonia e amor um com os outros, tá bom? E para que possa resumir tudo, o Espírito Santo ele é essencial para a vida, pois ele nos guia, capacita, transforma e sustenta o nosso relacionamento com Deus. Através dele, experimentamos a plenitude de Deus em nossa vida e somos equipados para cumprir a nossa missão na Terra. O desafio que eu faço para você, amados, cultive um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, por meio da oração, obediência e meditação da palavra, tá bom? Em nome de Jesus, tá? E para terminar essa palavra, assim como eu mencionei, eu queria falar um versículo, e esse versículo ele é completo. Esse versículo, ele é uma bênção apostólica para muitos que ministram ele na vida das pessoas, porque ele é completo. Ele diz assim, ó, 2 Coríntios 13:14, que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito seja com todos vós. Que Deus abençoe, que Jesus te abençoe nessa palavra, em nome de Jesus.